Bora. Deixa eu tirar aqui. Boa. Vamos aqui. Fechou. Olha aí, ó. Açaí voando. A gente colocou na Voando. carteira de small cap isso daqui. Tá indo bem. Carteira voltando. Vamos lá, então. Acho que só contextualizar a semana aí, o que que a gente tem de destaque, tá? Esta semana aqui a gente teve alguns dados de manufatura na Europa. E mais uma vez, assim, na semana do FONC, semana passada, o pessoal começou a falar um pouquinho de estagflação nos Estados Unidos, mas aonde a gente tem maior chance de ter algum tipo de estagflação é na Europa, né? A Europa que já não andava muito. Deixa eu ver se atualiza aqui. Não sei por que que não atualizou tanto. Deixa eu tentar pegar aqui um dado de serviços para ver se vai mais certinho. Você vê que a Europa, ela já faz um bom tempo. Os dados não sei por que não estão funcionando. Deixa eu pegar aqui. Opa, vamos lá. Os dados de PMI Composite aqui. Pegar um dado longo. Note aí, que já faz um bom tempo, né? Olha lá, a gente vem de contração, lembre-se que 50 é um patamar de contração, né? Então, depois ali daquelas ondas de pós-pandemia, a gente, notem que os picos de atividade na Europa estão cada vez menores, tá? E agora a gente fica ali meio que estagnado no 0 a 0. Então, a Europa, né, foi um dos destaques da atividade europeia nesse início de ano. A gente tem, dentro da nossa inteligência aqui macroeconômica, certa preocupação com a Europa, tá, pessoal, em relação ao aumento da dívida, a rolagem de dívida lá, eles estão realmente bastante endividados, assim como outros países, né, dos Estados Unidos também tá, Japão, mas a gente tem uma certa preocupação de novo, com a dívida europeia, tá? Então a gente monitorando a atividade por lá. E aí nós tivemos confiança do consumidor americano que continua sendo impactada pelo, né, se vai e vem de tarifas, e essa tarifa acho que a gente vai gastar um minutinho com ela, comentar um pouquinho o que vai rolar, mas notem que a confiança do consumidor mudou um pouquinho, né? Dentro do vai e vem, né, dentro de um desvio padrão, ela atingiu uma mínima já de vários meses, e acho que isso é muito impactado pela incerteza macroeconômica, nos Estados Unidos. Tá? Isso que realmente pode impactar um pouco o consumo. Então vamos aguardar os dados de varejo lá fora nos Estados Unidos. E aí, amanhã, contextualizando, né, nós temos o IPCA 15, temos revisão de PIB americano, que já saiu uma preliminar, e temos também a inflação core, PCI, que é o principal indicador de inflação do Fed, junto com o desemprego brasileiro. Então, quinta, com o IPCA 15, e sexta-feira vão ser os dados mais importantes. Então, o mercado aqui, né, está meio paradão, isso pode dar uma agitada. Tá? Então, no contexto macroeconômico, a gente tem que ficar ligado aí nesses dois caras que vão sair amanhã. E desemprego, né, no Brasil, que voltou a puxar um pouquinho, né? A gente já comentou da, do Copom. Hoje terça-feira teve a ata do Copom, né, que confirmou mais ou menos o que a gente já falou na última quarta-feira. Então, assim, é uma desaceleração incipiente, né? Já temos ali uma embicada para cima no desemprego, mas, né, uma tendência leve de alta, mas não assim absurda, né? Vamos ver. É importante monitorar isso aí nos próximos dias, tá bom? Essa é a ideia. Então, vamos lá os Estados Unidos e Brasil. Pessoal, em termos de juros, tá? A ata do FONC, e a ata do Copom, né, mantiveram muito o que a gente falou. Então, os Estados Unidos começa a lidar com um crescimento mais baixo e inflação mais alta, tá? Dentro do que eu tinha te falado já na semana passada, a gente continua bastante otimista com tecnologia. Para lidar com baixo crescimento, lembre-se, a Europa não cresce. Se os Estados Unidos começar a desacelerar, quem que vai crescer, Vitor? É tecnologia, tá? Mas tudo tem um timing. Então, S5 Infotech, né, o nosso foco de compra está nesse cara aqui. Mas aonde vai ser comprado é o fluxo que vai mandar. Então a gente tem assim, claramente um foco interessante aqui para passar por essa desaceleração. Lembrando que a parte de tecnologia, né, que a gente passa hoje, ela é um crescimento secular.
ela foge um pouquinho da dinâmica do PIB, dinâmica normal, é um crescimento diferente, tá? Então, qual que é a ideia? Gostamos bastante do setor, né, algumas das Mag 7, mas lembre-se que fluxo é rei. Então, por enquanto, a gente continua com o movimento de queda no S&P 500, tá? E ele está replicando bastante aí o S&P, devido ao peso, né, tecnologia no S&P, tá? Aqui no Brasil. A gente segue em recuperação, até um pouquinho melhor que os pares, tá? A gente começa a notar a Europa mais pesada, então a Europa vem em tendência de alta, não consegue fazer um pivô, começa a titubear. A gente tem lá na Hong Kong também bicando, a gente tem o CSI 300. Tá, que é a China, que recebeu algum fluxo de compra esses dias, também já perdendo momento. Então, a gente vê um mundo um pouquinho mais leve aí, mas na verdade mais pesado em termos de equity, tá? Então os principais índices pesando, enquanto o Brasil, pasme, né, Vitão? Tá aí, acabou a crise, né? Nunca Então, critiquei. não, eu sempre soube que a gente ia ser número um, cara. Então, a ideia aqui que a gente está falando de trading, hoje eu bati uma ideia legal com os analistas, a gente fez uma mesa redonda nossa, né? A gente saiu com o mesmo call. Aqui na parte de trading, uma tendência de alta, tá? No curto prazo, mas um patamar de sobrecompra. Então a gente continua vendo perda de momentum. Você vê que o mercado tenta fazer pivô e vai deixando os pavios, né? E aí, curiosamente, assim, qualquer noção de um dos nossos melhores traders é o seguinte, porque tá todo mundo tão seguro que a gente já está no topo, que às vezes talvez a gente possa ter um squeeze, né, para máximas históricas ou realmente máximas, e aí sim, né, dar o game over, uma resistência no Ibov. Então, não jogar a toalha ainda, né, a gente está em tendência de alta, o momento é positivo. A parte de trade, a gente gostaria de ver um rompimento mais sólido. Hoje eu comentei sobre o índice, né? Aqui o win, aí quando a gente joga um win em 60 minutos, você vê claramente qual que era a nossa opinião para o índice hoje. Pô, cenário ruim, né? Travou. Então, ou seja, isso aqui é um determinador de swing trading, né? É porque ele vem em forte tendência de alta. Isso aqui é uma pausa ou uma distribuição? Nós não sabemos. Então, enquanto a gente não entender se isso aqui é uma distribuição ou não, não dá para acelerar swing trading. Porque eu não quero comprar topo, né? Eu quero comprar uma pausa. Só que você só vai entender que é pausa mediante rompimento e aceleração, tá? Por que que a gente acha que o mercado está forte, Vitor? DI1F 2033. Note que a gente teve uma drástica piora de juros, né? A gente saiu aí, aumentamos, né? Saímos aqui, pô, a gente teve quase um BIP no 33, né? 1% de alta nos juros, e o mercado está travado, não piorou, né? Se fosse pegar uma correlação negativa, era para a gente ter corrigido nesse movimento. Então, qual que é a ideia? O fluxo comprador absorveu muito bem essa piora de momento no DI. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente vê o mercado ainda relativamente ok, tá? Então, não apostaria contra ainda a tendência de alta, mas ficaria seletivo no swing trade por enquanto, até a gente ter esta confirmação. E em termos de carteira, só para a gente finalizar, continua com a mesma visão. Aí sim, lá nas máximas, né, um rompimento ou renovação de máximas, não é para acelerar, é para defender. Tá? Já não estamos mais num ponto de aceleração, ainda mais porque o mundo inteiro está desacelerando. Então, se a gente tiver esse squeeze que a gente que eu comentei, e for para máximas, não é gatilho de compra de carteira, tá, pessoal? É gatilho de redução, tá bom? É isso. Revisão Beleza. geral. E aí, ó, o tio, máximas, tá? Já titubeando um pouco nas máximas. IFNC máximas, titubeando um pouquinho nas máximas. Então você vê que, né, quem que faltou pegar Petrobras e Vale, que estão carregando hoje o índice, tá? Se você expurgar esses dois caras, o índice não ia estar tão bem, não, né? Beleza. E Vitão, queria te perguntar, até tu pincelou ali por cima, tu fez alguma mudança de carteira? Como é que tu tá enxergando o cenário até esse momento de espera aí que tu comentou? A gente fizemos, né? É engraçado que, cara, o que a gente fez, a gente continuou com ouro, tá? Aí eu saí de Aura, aí eu chorei de Aura, mas acertei um e errei outro, tá? Então a gente foi para Gold 11 achando que a Aura já tinha dado. Os caras me vêm com uma recompra de ações nas máximas. Falei, pelo amor de Deus.
tão confiantes, né? Então a gente acabou ficando só com Gold 11, que tá indo bem, tá defendendo, e eu acabei encerrando muito bem Embraer, tá? Então Embraer, nós conseguimos pegar literalmente o fio da navalha lá de cima e conseguimos sair muito bem. Então eu errei em Aura, acertei em Embraer, a gente já vinha reduzindo exposição nos dois, então para mim Embraer é uma atenção aí para redução de exposição, tá? Acabamos comprando plano e plano, que foi por enquanto está interessante, né? A gente está indo buscar máximos aqui de plano e plano. A gente tem, Lembrando, inclusive, call tático aberto, né? tem com 10, 8% de alta, já com É. parcial feita. Então a gente gosta. Lembre-se que na minha ordem de preferência de setores era utilities, financials. Agora está nessa ordem, porque os bancos precificaram bem. Mas aí entra real estate, tá? Dentro do Plano Brasil, e aí, obviamente, junto com o offshore, que a gente tem feito um trabalho de stock picking para mitigar a correção internacional. Então, real estate, para quando a gente achar que o mercado vai acelerar, é o melhor cavalo. Não gosto tanto de icon, né? Então, eu continuo mais defensivo com o consumo local, porque afinal, nós vamos, na minha opinião, para 14,75 de juros, cara. É 15 conto. Sim. Vai desacelerar, não tem como, né? Então, eu sigo mais reticente aí com o consumo geral, tá bom? Mas Show. C&A foi bem. A gente está comprado em C&A em algumas carteiras aqui. É a nossa top pick por enquanto, Vitor. Show. Acho que eu Até, comentei isso. até falando do setor de consumo, hoje um cliente perguntou até onde vai a gasolina aí de Magalu. O que que tu tá enxergando? Cara, assim, isso é um movimento bizarro, atípico, assim, ver um resultado um pouquinho melhor, mas longe, tá, da nossa equipe, longe de esboçar uma recuperação estrutural. E lembre-se que a gente está numa recuperação dessa, junto com os juros real nas máximas, juros nominal nas máximas, vai aumentar mais um pouco, inflação implícita enorme, ou seja, assim, não é um cenário bom para consumo. Tá? Então, não é uma compra, não gostamos do fundamento, não é um hold nas carteiras. Se for ficar com hold nas carteiras, é ML. Tá? A única Sim, operação de e-commerce que a gente tem é ML. O resto, tô fora, tá bom? E dentro do que a gente tem de varejo brasileiro, por enquanto, C&A é uma das melhores escolhas, Vitor. E a gente tem beleza. comprado, tá? E para quem não tá posicionado, ainda seria uma alternativa interessante. É, leve, leve, querendo ou não, ela não desenvolveu assim como a gente gostaria, mas tá andando, tá? Lembre-se que máximas de mercado não é lugar de comprar nada, tá? De acelerar demais. Então, nesse nível de Ibov, é um pouco mais de agilidade, tá, cara? Porque assim, se você pegar estatisticamente, ponto de compra é 119, ponto de desova é 186, tá? Sim, Então, quem tá pegando o bonde agora é trading. Fica mais no trading, não vai para carteira, tá? Carteira a gente vai comprar quando der azedar. sim. Compre aos sons do canhão, não, né? Então, lembre-se do ditado. Então, a carteira, hoje a gente já tem um rally bem andado no semanal. Pelo menos para carteirar, alguma defesa de LTA aqui no meio do caminho, tá? Então, a gente precisa de um movimento de retração para a gente pôr ações mais fortes em carteira. Por enquanto, Uhum, trading está de bom tamanho, beleza. tá? Vitão, dos trades que a gente tem aberto, plano e plano ali, a gente já deu uma revisada. Caso tu queira comentar algo, acrescentar algo também, Tá fica à indo, vontade. tá Tá indo, parcial, né? tá feita. Você vê que a gente não consegue renovar máximas, né? Que é o que eu tô falando no Ibov. Para a gente ter uma acelerada aí de operações swing trade, a gente precisa do Ibov, né? Então, temos DISB, né? Disby, DISB, DISB, o analista pegou o pullback e já encerrou o risco. Então, o pior que pode acontecer é o zero a zero, né? Não sai mais a não ser que aconteça um gap, tá? Aí já são Mas, por enquanto, assim, ele entendeu que estava numa LTA, num ponto interessante, uma leitura de fluxo boa. Agora, que negócio, se continuar com o pullback, beleza. Se estopar, estopou, não perde nada, perde só, né, a corretagem. boa. E café arábica, famoso. Boa. Esse aí também acho que já tá com o stop no zero. Já deu parcial, já deu parcial. Foi uma parcial de 2,5% que deu mais ou menos uns quase R$ 7.000 de lucro, Vitor, com um contrato. Deu um belo lucro, tá? Muito E é bom. alavancado pra caramba. Sim, Então, e aí já tá com o risco encerrado também.
Isso, e se eu não me engano, o ponto de entrada, que é onde está o stop, é 473, né? É, já foi, já não tem mais entrada. É, a gente está É, em 478, tá indo também. tá Hoje, ó, indo. primeiro dia de correção mais brusca é hoje aí, caindo 1,5. Ainda tá, não chegou perto ali do ponto de. Deixa eu pegar aqui. Acabou não chegando perto do ponto de stop, então a operação corre bem, tá? Não temos problema por enquanto. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. É, Opa, vamos lá. Aqui era um pivô de alta no semanal. Então tá indo bem, tá alinhado com o semanal. E aí aqui no diário foi o ganho de momento, né? Você tem, né, um fundo ascendente, né? E precisava romper essa linha de resistência, o que não conseguiu ainda. Então a gente tem três pregões aqui mais ou menos travados na última resistência, mas foi bom, tá? Então por enquanto não comprometeu, mas é bom resguardar. Um stop no ponto de entrada e já era. E lembrando que esse aí é um trade de hedge, né? Porque a gente que consome café aí, vê o preço subir no mercado, vamos entrar comprado no mercado para equilibrar as contas no final do dia, né, Vitão? Uhum, com certeza. Meu Deus. Beleza. Você não sabe a piada agora, né? Tem um cara que a gente segue, um comediante muito bom, e na hora que você faz a burrada de tomar um café premium, você não consegue mais voltar para aquele café extra forte brasileiro. Como é que é? Líquido sabor café. Isso, cara, aí você fala, não é possível que eu tava tomando isso. Aí você fala, não, não consigo mais. Aí, cara, você é obrigado a ir pro premium, aí é quase o dobro. Aí você é esfolado, mas você não consegue mais comer tomar aquele negócio. É. É osso. Que mais Beleza. temos? É só isso, né? A gente tá É mais isso. despacito. É como tu comentou, né? O mercado em topo aí também não dá para sair comprando qualquer coisa, né? Né? Depois a gente pode fazer um curso de swing trade aí pra galera, Vitor, né? Vamos fazer um workshop aí, não sei se no Sul, no Rio de Janeiro, onde vocês quiserem, que a gente pode explicar um pouquinho, né? Como eu sempre falo, o swing trade ele começa, a não ser que você tenha um driver relevante, ele começa no Ibov. Então, Sim. assim, o Ibov é importante, ele está em tendência de alta, mas ele não está num patamar interessante, né? É um patamar perigoso. E pelo perigo, a gente tem que se certificar que esse negócio vai continuar andando e renovando máximas, tá? E como o internacional tá pesado, o DI tá subindo, né? A curva tá abrindo. Não é a hora de abrir, tá? A hora de abrir vai ser o quê? Esse DI, né? O DI tocando máximas, inflexionando, lá fora talvez melhorando, mas especialmente o índice brasileiro rompendo, né? Vamos pegar o futuro, rompendo esse cara aqui, né? A gente precisa sair dessa consolidação. Show. E Vitão, eu Tá? separei alguns papéis aqui Manda. para dar um overview da tua percepção. Brava, que inclusive recentemente aí por fatores contábeis, né, reportou um prejuízo, revertendo aí os lucros recentes, mas parece que o mercado não sentiu muito esse balanço aí. Se quiser comentar sobre. Cara, ô Vitão, o mercado é um grande acordo de cavalheiros, cara. Desculpa, né? Então, o que que a gente tem? Literalmente, assim, é promissora? É uma empresa promissora? É, né? Especialmente depois da fusão, né? Com certeza. Então, assim. A expectativa é de aumento de produção, queda de lifting cost, mas, cara, é uma operação mais arriscada, é um futuro a por vir, tá? É um resultado na expectativa futura. O que eu tenho sempre falado para o setor é que esse não é um setor micro, é um setor macro. Tá? Tem que tomar cuidado com commodities, pessoal, que o macro ele é muito importante. E lembrem-se que a gente tem um empecilho aqui, o Brent virou inimigo número um dos Estados Unidos. Eles vão querer derrubar esse petróleo para baixo. Óbvio que o OPEP vai tentar segurar, mas a gente agora tem visto uma recuperação setorial, especialmente nos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos ele está fazendo o quê? Né? Lá fora, esse é o SP Energy que inclui as operações de petróleo. Cara, tem dia e hora para acabar esse pullback.
né? Então, sim, note que o petróleo deu uma recuperadinha, ele tem alvo. É o mesmo movimento, então é um movimento meio que de acordo de cavalheiros, é fluxo, tá? Então, Brave 3 bateu no suporte, a galera veio amontoando, né? E vai bater 25 de novo, que é resistência. Então, ela nunca operou numa tendência linear, ela gosta de operar em bandas. A única coisa que aconteceu é que ela agora opera numa banda inferior e está cada vez pior. Notem, tá? Topo era aqui, agora o topo é aqui, agora o topo é aqui, gente. Então, assim, não estou otimista, tá? Fundamentalmente é uma compra, mas quando a gente olha pelo gráfico, o cenário está cada vez pior no longo prazo para ela, tá? sim, Então, eu continuo recomendando cautela, moderação no setor por enquanto. E eu estou bem satisfeito com isso. Prio 3 em tendência de queda, acabou de sair de uma mínima desde do meio do ano de 2023, tá? E o melhor cara, por enquanto, é Petrobras. Está nas máximas quase históricas e todo o soluço para baixo é um buy opportunity. sim, Tá? Então, eu gosto muito da composição de Petro com uma Júnior, mas em moderação. Tá? Tenho moderação no sim. setor por enquanto. E até, tu até pincelou anteriormente aqui, Vitor, mas essa questão do petróleo, assim, tu tá enxergando que a gente tem como destravar preço ainda, que a gente está vendo uma certa recuperação dele, né, mas ainda muito próximo das mínimas. É, E a gente vê também interesses políticos em defender o petróleo abaixo, né, em função da inflação. uhum. Como é que a gente vai ter o andar dessa novela? Notem que os pullbacks do petróleo estão cada vez menores, tá? Então, né, pullback principal último depois da correção, 90, depois 88, 87. Agora, cara, quando chega a 80, você está soltando rojão, tá? Os Estados Unidos chutou o balde do ESG, ele está se lixando para renováveis, tá? Se lixando. Então, isso foi uma das coisas mais drásticas e concretas que o Trump realmente fez. E agora ele vai estimular o setor de petróleo para inundar o setor o mercado com mais petróleo. Ele quer interromper a guerra na Ucrânia para que haja um retorno do petróleo do, né, leste europeu para o mercado. Por quê? Porque os Estados Unidos, pessoal, a missão do Scott Bessent, junto com toda a equipe econômica agora do novo executivo, é reestruturar a dívida norte-americana, tá? Por quê? Cara, é insustentável, né? A dívida dos caras é insustentável. Então, qual que é a ideia? É uma das maiores dívidas que a gente tem dos desenvolvidos. Então, para reestruturar o yield americano, eles precisam chutar esse yield para baixo, né? E lembre-se que a inflação americana ela está enraigada no petróleo. Então não faz sentido o petróleo alto, não faz sentido o dólar alto e não faz sentido para eles esse yield alto. Então a missão dos caras é abaixar os juros estruturalmente, abaixar o petróleo e abaixar o dólar, tá? Sim, Então não apostaria contra essas forças por enquanto, show. tá? Beleza. Então, outro papel que eu estou de olho aqui, inclusive recentemente aí o Conselho aprovou uma distribuição de, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado até 490 milhões de JCP e não para de subir, que é a TIM. Não gosto muito do setor, mas o papel aí tá andando. Sim, a gente gosta, assim, dentro do setor eu só teria ela, eu não teria a Vivid, tá? Porque Vivid está entregando menos com mais valuation, tá? Mais alto, né? Então a TIM ela está entregando um resultado melhor e é mais barata. Então para mim não faz sentido Vivid na carteira, é TIM. Quando a gente olha para TIM, é uma cash cow, tá? É difícil pensar que isso aqui vai crescer demais. O que eu gosto bastante é que é uma oligopolia. Nós temos, né, três empresas que dominam o mercado. É ótimo isso. Você tem geração de valor em oligopolias. Na verdade, existe uma tese que só existe valor em monopólio, tá, Vitor? Né? Sustentavelmente, falando, sustentar geração de valor só dentro de monopólios. O resto é duvidável, tá? Realmente gerar valor. Quanto mais monopólio você tiver ou barreiras de entrada, melhor é para ação. Tá? Então, eu Sim, gosto dessa característica que a gente tem, mas é um setor extremamente saturado já, tá? sim. Então, é É, eu me questiono muito sobre o setor porque a gente tem cada vez mais.
projetos em função digamos assim, democratizar acesso à internet, né? A gente vê cada vez formas mais baratas também. E, Sim. querendo ou não, o serviço dos caras se transformou em internet, né? Então, eu vejo assim, Exato. eu vejo que por mais que a barreira de entrada nesse setor seja difícil, eu vejo que o produto em si não tem nenhum diferencial, né? Não, não tem cara, já está bem disseminado, né? É, Mas assim, gosto, eles não é uma empresa que paga muito yield, tá? Mas assim, dentro do que a gente tem aqui, ela também já está num patamar meio já estressado, tá? Então, a gente teve dois topos aqui na região de 18, que eu acho que ela já pode estar chegando num limite, tá? Então, se a gente for considerar que ela ainda está lateralizada, já não é um ponto de entrada, né? O ponto de entrada já foi lá embaixo. Não é, agora é trading. Então eu tomaria cuidado aqui por enquanto. show. Queria também falar sobre Bradesco, um papel que desde lá daquela correção fortíssima que a gente teve, né, muitos investidores compram nessa mínima ali dos 11 e o papel parece estar andando agora de novo. Sim, inclusive né, dentro da último comitê aqui, realmente o analista de bancos ele até cogitou na carteira de dividendos, tá? Então ele está mais otimista com o banco, a gente quase colocou em carteira, mas acabou não indo, tá? O que que a gente tem? A gente tem mais uma defesa de fundo e, né, esse pivô, em teoria, é para levar esse cara para cá, tá? Então, o normal da tendência é 15. Então, quem está comprado agora, leva até 15. 15, pessoal, na minha humilde opinião, é venda, tá? Ou uma drástica redução, porque ela não passa disso daí há muito tempo. O que não pode acontecer é fazer um fundo, um topo inferior. Então, se ele fizer um topo inferior, seria ruim para a tendência atual. Seria um sinal ruim para quem está no hold, tá? Então, ela precisa, para mim, Vitor, automaticamente para 15. Se não Uhum, chegar aqui, eu vou falar, pô, tá enfraquecendo, tá? beleza. E por último e não menos importante, até a gente estava conversando hoje com algumas mesas também. A gente viu que recentemente tivemos um short squeeze no papel e parece que, pelo que os números indicam, ainda tem bastante papel a ser desovado. É Simpar. Sim, vamos lá. É um movimento veio recuperação. Achei que assim, quando a gente olha para ela é compra, tá? Aqui na casa. É um setor altamente atrelado a juros, né? Então não é o melhor momento dela aí. Mas o que que a gente tem? Na minha opinião, é o retorno às médias. Então o papel vinha em tendência de queda, um claro canal de baixa e azedou, né? Perdeu, ficou sobrevendido, né? Então, ou seja, agora ela começa a se estabilizar e recuperar, mas ela tem uma média claríssima. Se eu jogar uma média aqui de 50, vai ter pedrada aqui na região de 5, tá? Então, para mim, na região de 5 ela volta para a média. Isso não é uma reversão de tendência, é um retorno para a normalidade, e a normalidade dela ainda é uma tendência de queda no longo prazo. Então, ou seja, quem está tomado disso daqui, ainda, na minha opinião, é agilidade, não deixaria voltar. Então, cuidado só aí com operações de buy and hold. Lembre-se que eu falei esse ano, né? Estamos em canal lateral. Do mesmo jeito que a gente vai bater máximas agora, a gente pode buscar 118 nesse ano, tá? Então não desconsiderem isso daí, tá bom? É um piscar de olhos, alguns meses, Vitor, né? Do jeito que a gente foi, ó, algumas semanas para subir, É. algumas semanas para cair. Cair tem sido mais demorado, tá? Então as subidas estão mais rápidas, as caídas não, tá? Subindo de elevador e descendo de escada. Exato, exato. Então a gente em 2 meses sobe, passa 3, 4 caindo, tá bom? Então tomar cuidado com a noção de buy and hold ainda, tá bom? Especialmente em ativos de alta volatilidade, beta elevado e de juros altos, tá bom? Que não estão alinhados com juros. Até em Simpar a nossa ideia não era encarteirar, era mais especulativo mesmo. Ótimo, ótimo. Aqui fez um trade de canal, né? Então, ou É. seja, ela tá. Lembra que eu já até tinha notado. O que que ela fez? Ela acumulou e foi. Então, assim, na análise técnica, o rompimento de resistência é uma compra. Não gosto muito desse padrão, mas é uma compra. O que deixa um pouquinho mais feliz é que ela acumulou aqui embaixo, né? Uhum. Como ela acumulou aqui, seria uma entrada um pouquinho mais. A probabilidade dele romper com força é melhor.
tá? Sim, Se viesse num movimento desse e rompesse, aí a gente já fica com o pé muito mais atrás. Mas como sim. ela acumulou na resistência, Ela deu oportunidade para os vendedores trabalhar e eles isso. não quiseram. Exato, exato. Na verdade, o fluxo vendedor aqui foi fraco, né? Sim. Então, isso é uma garantia melhor aí para o trade, tá? Nunca entre, aí sim. Pessoal, vai uma dica. Rompimento de resistência que vem lá de baixo, toma muito cuidado, tá bom? E eu Fechou, acho que, Vitão. acho que ela vai bater 5, cara. Pois é a nossa expectativa aí. Sim, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho alguns alertas. Eu acho que S&P tomar cuidado, tá? Tá fazendo uma reversão de polaridade aqui, né? Então o último suporte, infelizmente, está segurando. Isso aqui é um péssimo sinal por enquanto, tá, Vitor? A gente está com o pé atrás aí, tá? O que eu estou monitorando aqui para deixar aí para a galera, deixa eu ver. Não temos muitas coisas não, tá? Eu ia falar de Sambi 11. Assim como o Bradescão também está fazendo pivô de alta, então, né, o Sambi 11 aqui está querendo fazer pivô, dá para procurar algum trade ou quem está procurando compra em bancos, né, que já, pô, Itaú e Banco do Brasil já foi, né? Então a gente estava monitorando esses dois caras, mas é bom falar que não são os nossos principais, tá? Dentro do setor de utilities, tá? Unifique, Vitor, lembra que você falou de TIM? Uhum. A gente tem Unifique um valuation muito melhor, tá? Então é uma empresa barata. E eu já tinha detectado aqui uma compra, então ela está indo. Eu vejo um espaço aí até 4, tá? Então quem está buscando aí uma empresa mais fora do radar. Tomar muito cuidado com Copasa. Eu dei esse call aí para mesa, tá? Eu dei esse call ontem no Gap, né, para redução. Tomar cuidado, o resultado não veio legal. Eu acho que é um exagero, tá? É um exagero isso aqui, mas ontem eu já tinha dado alerta, hoje caiu mais 5. Então tomar Buy cuidado. Opportunity nos 19 ali. Eu esperaria, eu esperaria. Cara, Sabesp veio muito bem, tá, Vitor? Sabesp pra gente é um belo de um hold em carteira, carteira é o carry trade aí do ano todo, tá? Show. Embraer eu já comentei, tá? Embraer, Uhum. para mim, é uma redução, a gente vendeu muito bem esse papel. Quem tem, para mim, é stop total e Copasa, para mim, também é um stop total. Monitorar na ponta compradora, açaí fazendo um OCOI, tá? Gosto da operação, só acho que talvez a gente, né, não vai ter mais muito upside, mas a gente começa a monitorar, a gente tem açaí na carteira de small caps, tá? Eu acho que esse papel ele pode ir até a região de 9, tá? Pô, fazendo aqui a paralela. Então, R$ 9 num trade de rompimento aqui, acho legal a sair, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí. A gente gosta por fundamento, tá? Tá comprado aqui. Outra empresa que a gente está vendo que veio com resultado bem interessante é Moura do B, tá? Num trade aqui, ó, que falta o vamos ver. Olha quanto pavio. Se ele se liberar desse cara aqui, o que que a gente vai entender? Que vai ter uma aceleração na tendência, tá? Então, Moura do B, para gente, tá na resistência, um desvio padrão, tá? Então, notem, né? Olha ali, né? Quando a gente tem aqui dentro da tendência, ó, o desvio padrão é o mesmo, tá? Então, ou seja, olha lá, de suporte para resistência. Então, ela está sentindo a resistência. Se ela passar desse cara aqui, a gente entende que haverá uma aceleração, mas a gente precisa do Ibov também. Mas Moura do B também está no radar. Banco Inter está no radar, Vitor, fazendo um possível pivô de alta, mas precisa vir barra forte aqui, rompendo 33,80 e 34. Gostamos bastante também. Ela está dentro de um desvio padrão, só está indo buscar LTA, tá bom? E Então, os isso pares estão aqui indo super bem também, né? super bem, tá? Então, de olho aí. Que mais? Taesa, pessoal, bem fraco, tá? A gente já tinha alertado de uma das principais assim de utilities que a gente não gosta é essa. Então tomem cuidado, quem tem muito disso aqui em carteira, por enquanto. Brava, você já falou. Atenção nos 25, tá? Da última vez eu alertei a equipe aqui, falou 25 é teto. Então quem tem, cara, cuidado. Quem vai comprar não já perdeu o bonde, tá? Ah, quero comprar Brava. Vai no day trade aí, né? Quem tem, cuidado. Se ela titubear no 25, fica atento, tá bom? Tupi, day call também.
Quase ninguém tem, mas eu já dei esse call. Empresa em tendência de queda no longo prazo, acho que foi semana passada, quando ele fez esse movimento aqui depois do resultado. Esquece, tá? Cuidado aí com o Tupi, pessoal. Acho que é isso. Tá bom de alerta, né? Tá bom, tá bom. Tem bastante oportunidade, bastante observação também, né? Aguardar o mercado. Mas é isso, Sim. Vitão, tá ótimo. É isso. A gente tá. Vamos monitorar e fiquem ligados aí. Quando a gente detectar que o Ibovespa vai acelerar, vamos avisar todos vocês, tá bom? Fechado. Então Beleza? tá, até semana que vem. Até quarta que vem, pessoal. Bom final de semana aí. Não final de semana, final da semana. Valeu, Vitão, igualmente aí. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.